Abra tua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 4 e o versículo de número 21. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 4 e o versículo de número 21. Meus irmãos, eu estou muito grato por mais uma oportunidade que o pastor nos concede de poder estar ministrando a palavra do Senhor. Louvo a Deus também porque Ele compreendeu, Ele tinha me agendado para pregar ontem. Eu comentei com o pastor que eu tinha já um compromisso em Lisboa, agendado antes. O pastor compreendeu, falou com o pastor Deusei, o pastor Deusei nos trocou conosco. Pregou no sábado e eu preguei no domingo no lugar dele. Deus te abençoe, pastor, obrigado. E obrigado, pastor, também por conceder isso. Deus abençoe grandemente. Meus irmãos, ontem finalmente fui conhecer Lisboa. 6 meses aqui ainda não conheci Lisboa. Eita, passei. Fui em Cascais, fui na Torre de Belém. Conheci tudo, irmão. Ainda à noite, para fechar com chave de ouro, fomos fazer um evangelismo lá na Praça do Rocio. E foi uma bênção. Muitas pessoas ouviram a palavra e a semente do evangelho foi semeada. Sou grato a Deus por ver o Clisma aqui com a sua esposa. Deus abençoe. Por ver o João também. Deus te abençoe, João. E estou feliz por estar aqui, tá bom? Livro de 1 Samuel, capítulo 4, versículo 21, quem encontrou, diga amém. Amém. E fala para nós a palavra de Deus. Mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Pode tomar seu assento, glorificando e exaltando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Meus irmãos, quando olhamos para o povo de Israel, um povo com uma promessa de que eles iriam ser grande na terra. Quando Deus chama Abraão, Deus ele faz a promessa de que ele multiplicaria a sua descendência de uma forma inimaginável. Então Deus ele faz um trabalhar através de Abraão, Isaac e Jacó. E vai chegar um momento que Deus vai cumprir uma promessa que ele já tinha avisado para Israel, para Abraão. Não era uma promessa, mas era um decreto. Que decreto era esse, irmão Davi? Que eles iam ser escravos em uma terra alheia. Então a história ela vai acontecer e sabemos que através de José o povo ele vai migrar para Egito por causa de um momento difícil que estava vivendo a terra. E eles passam a viver ali. Os primeiros anos foram ótimos. Nos primeiros anos teve bonança. Nos primeiros anos teve bênção. Nos primeiros anos tudo estava bem. Mas chegou um devido momento da história que a Bíblia vai dizer que se levantou um faraó que já não lembrava mais dos feitos de José como governador. Então ele olha que o povo de Israel está se multiplicando e ele faz um decreto declarando que eles são agora escravos. Trabalhar, ter trabalho braçal para que eles pudessem crescer como povo. É interessante, sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos chamados por Deus como o povo de Israel. Eles estavam debaixo de uma promessa, mas por passar demasiado tempo em um lugar diferente, em um ambiente que não era a sua casa, em um ambiente onde não era aquilo que Deus tinha preparado para eles, eles começaram a se adaptar com o ambiente, até que a escravidão veio sobre eles. Tem muita gente que outrora conhecia o Senhor, tinha intimidade com Deus, mas começou a caminhar em caminhos que não devia. Começou a se relacionar demais com o Egito, em outras palavras, com o mundo. E agora parece que já não lembra mais de Deus. E agora parece que está nessa escravidão espiritual. Porque o povo de Israel, eles eram escravo carnal. Eles trabalhavam braçalmente. Eles se esforçavam debaixo do sol árduo todos os dias. Porém eles eram livres no seu espírito, porque o Deus que eles conheciam era o Deus Todo-Poderoso, que era invisível, porém é real. Porém no nosso caso é muito pior, porque muitas vezes nós temos liberdade carnal, nós temos os nossos corpos livres, mas por estar demasiado num tempo que não é propício segundo o chamado e o propósito de Deus, acabamos sendo escravo espiritual. A Bíblia vai dizer no livro de Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 1: não estáis outra vez sujeito debaixo do jugo da escravidão.
Eu quero aqui abrir um parênteses nessa mensagem, dizendo para você que adentrou aqui nessa noite, quem sabe você não compreende porque a tua alma está tão amargurada, quem sabe você não compreende porque tua vida está cheia de decepção, quem sabe você não compreende porque você tem andado tão abatido. Eu quero te dizer, quem sabe vocês têm sido escravos da tua alma. Há uma liberdade física, mas não há uma liberdade espiritual. Mas eu quero te dizer que você pode ter entrado aqui dessa maneira hoje, mas você não vai ter saído da mesma forma, porque hoje Deus ele quer ter um encontro contigo. Você não entende porque há tanta tristeza, há tanta angústia, há tanta decepção no teu coração, mas hoje eu tenho um remédio para ti, e o diagnóstico é Jesus Cristo de Nazaré, que te lava, que te limpa, que te purifica e te liberta. Qual foi o maior erro dos judeus quando estavam cativos no povo de Israel, ou melhor dizendo, no Egito? Eles agora conheciam Deus somente de ouvir falar. Eles já não viam mais os milagres do Senhor. Eles já não viam mais a mão forte sobre eles. Eles conheciam porque o pai do pai deles contava o que Deus fazia com Abraão, Isaque e Jacó, e as maravilhas que ele vos entregava. Mas então chega um momento em que eles somente vão conhecer Deus de ouvir falar, e já não vão mais conhecer Deus de se relacionar. Chega um devido momento de nossa vida que muitas vezes é assim. Perguntamos se conhecemos Deus, falamos com nossa boca que conhecemos Deus. Conhecemos Deus porque ouvimos na pregação que Deus é bom, que Deus está conosco, que Deus nos liberta, que Deus nos salva, que Deus nos limpa. Estamos aqui num relacionamento com Deus, onde escutamos sobre Ele, mas ao sair das portas para fora, não temos uma intimidade com Ele, não temos um relacionamento sincero com Ele, não há uma vida de entrega diária ao Senhor. Conhecemos de ouvir falar, mas não conhecemos de se relacionar. Mas eu quero te decretar que a partir de hoje a tua vida vai mudar, porque tu tem ouvido falar desse Deus, e quem sabe você se questiona porque você não tem visto as grandezas dele na tua vida, porque hoje Deus te fala somente que quer uma posição tua. A posição é um coração aberto, a posição é um coração contrito, a posição é uma disposição para que Deus venha trabalhar na tua vida, para que Deus venha trabalhar no teu lar, para que Deus venha trabalhar no teu coração, para que você saia daqui não somente ouvindo falar dele, mas conhecendo Deus verdadeiramente. Quando Deus ele vai levantar no meio deles um libertador, Moisés, ele vai tirar o povo do Egito. Conhecemos a história, eu não vou me delongar aqui. Quando eles saem do Egito, eles passam o Mar Vermelho, eles estão agora no deserto dado por Deus. Vai chegar um momento que Deus vai chamar Moisés para um momento de intimidade no Monte Moriá, e ele agora ele vai ter um momento de relacionamento com Deus, 40 dias, onde Moisés vai estar entregue. Nesses 40 dias a Bíblia vai dizer que os judeus que ali estavam, eles começam a se questionar: cadê o nosso Deus? Então se levanta líderes no meio do povo, eles fazem bezerro de ouro e eles começam a adorar o bezerro de ouro. Porque eles estão aqui no meio do deserto. Deus livrou eles no Mar Vermelho, eles estavam sendo perseguidos. Mas agora é quando dá a primeira oportunidade que o seu cabeça, naquele momento, Moisés, ele sai e vai ter um relacionamento com Deus. A primeira coisa que eles fazem é preparar um bezerro de ouro para assim adorar. Sabe por quê? Porque se enquadra perfeitamente naquilo que já falamos outrora. Eles só conheciam de ouvir a esse Deus, mas não conheciam verdadeiramente. O que tinha no coração deles era tudo aquilo que eles tinham se relacionado lá no Egito, os deuses do Egito, as atitudes do Egito. Então na primeira oportunidade que eles têm, eles começam a adorar aquilo que verdadeiramente há no seu coração. A Bíblia fala que da abundância do coração fala a boca. E aqui eu abro um parênteses para dizer: se Deus fizesse um raio-x no teu coração hoje, meu irmão, se Deus fizesse um raio-x no teu coração hoje, minha irmã, o que Ele encontraria? Para onde penderia teu coração? Para onde penderia o teu amor, a tua entrega, o teu louvor? Hoje eu quero te dizer que não é mais tempo de ficar adorando o bezerro de ouro por aí, irmão.
Porque o teu Deus, Ele é invisível, mas é um Deus poderoso que está acima de todas as coisas. Porque dele, por Ele foram feitas todas as coisas. Ele é Deus do céu, mas Ele é Deus da terra. Ele é um Deus que está lá, mas está cuidando de nós aqui. Então, quando o povo não conseguia reconhecer esse Deus invisível, quando Moisés baixa do monte, Deus dá um decreto. Revela para Moisés a Arca da Aliança. A Arca da Aliança seria o pacto da aliança, onde a presença de Deus ia reinar sobre eles. Que a presença de Deus ia estar constantemente no meio do povo de Israel. Mas é interessante porque quando Moisés ele vê o projeto da Arca da Aliança, ele fala: é impossível construir isso. Porque fugia da lógica humana aquilo que Deus estava mandando construir. Mas Deus fala: eis que eu derramarei do meu espírito sobre 2 homens, e eles vão ser capacitados para fazer aquilo que eu quero que façam. Então esses 2 homens são cheios do Espírito Santo. Eles constroem a arca. Quando a arca está pronta, então Deus, Ele vai separar uma tribo no meio das 12 tribos para ser a representante dele, ou em outras palavras, para serem os sacerdotes que agora vão administrar tudo aquilo que Deus tem revelado para Moisés sobre as leis, sobre o santuário, sobre o tabernáculo. Então Deus dá um decreto a Moisés, escolhe 12 homens das 12 tribos, cada um pegando o seu líder para representar as tribos. Pega uma vara de amendoeiras de cada um, e cada um deles vai enterrar a sua vara de amendoeira. E aquela que der um broto no findar da manhã, ou no início da manhã, esse vai ser o escolhido para ser o meu representante nessa terra. Esse vai ser o meu escolhido para levar a arca, para cuidar do santuário. Então das 12 tribos, ao amanhecer da manhã, eles vão abrir onde enterraram as suas varas de amendoeira. E a Bíblia vai dizer que Arão, que era o representante da tribo de Levi, ele tinha agora a sua vara com um brotou. E ele agora é o escolhido para o chamado e o propósito de Deus. Aqui eu abro um parênteses, irmãos, para nós entender uma coisa na presença do Senhor. A Bíblia diz que das 12 pessoas, somente um brotou a vara. Somente um deu um fruto, um broto, frutificou daquilo que não tinha nada. Para uma aplicação espiritual para a nossa vida, nós somos chamados na presença do Senhor. Nós somos chamados por Ele, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não somos dignos, não somos merecedores, mas somos chamados. Mas o problema é que muitas vezes nós viemos na igreja, mas nós nunca permitimos um processo acontecer na nossa vida. Que processo é esse, irmão Davi? Na vara, nós aprendemos uma lição. Ela foi enterrada, e quando foi desenterrada, ela brotou. Isso me lembra o processo de plantio. Porque no plantio você vai entender que quando você planta uma semente, a semente para frutificar, ou para ela germinar, o que ela tem que acontecer primeiro? Primeiro ela tem que morrer. No processo que ela morre, ela começa a germinar, e disso forma a raiz que vai agora formar a fruta, vai formar agora aquilo que foi plantado. O que aconteceu? Ela foi enterrada, mas para ela frutificar primeiro ela tinha que morrer. Sabe qual tem sido o nosso maior defeito na presença do Senhor? É que a gente vem, mas o nosso velho homem nunca quer morrer. O nosso velho homem sempre quer permanecer aí. Esses resquícios do Egito sempre querem permanecer no nosso ser, sempre querem permanecer no nosso coração. Nunca temos permitido o nosso velho eu morrer. Mas hoje eu quero te dizer, é tempo de enterrar o teu passado, irmão. É tempo de deixar tudo para trás, permitir você ser uma nova criatura na presença do Senhor. Porque aquele que morre em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Para de olhar para o teu eu passado, para de olhar para aquilo que você fez no passado. O passado já não importa mais, mas importa o que Deus tem para ti no futuro. Ah, mas irmão Davi, eu usava droga no passado. Não importa, irmão. Importa é que hoje esse velho eu vai morrer, e você se levanta uma nova pessoa. Mas irmão Davi, eu fornicava, eu adulterava, eu mentia. Não importa, hoje é noite de morrer o teu velho eu, e se levantar uma nova pessoa na presença do Senhor. Porque aquele que morre, ele vive em Cristo. Aquele que morre, o seu velho eu, ele tem força, ele tem vigor, ele tem esperança, ele tem graça diante da presença do Senhor.
Levante suas mãos. Aleluia. Eu quero profetizar que a partir de hoje, esse velho eu que ficou lá no fundinho do teu coração, que parece que já nem existe mais, esse velho eu, ele vai morrer. É tempo de abandonar a fornicação. É tempo de abandonar a mentira. É tempo de abandonar o adultério. É tempo de abandonar o engano. É tempo de abandonar aquilo que tem sido empecilho, embaraço contigo e com Deus, e se levantar uma nova pessoa para a glória e a honra do nome do Senhor. Alado que a sua rabanda que a soberredo que a subia rebando que a sobrebicai. Pai, eu decreto que nessa noite, Senhor, cada mão levantada, eles são tocados por Ti neste momento. Eu não conheço a sua vida, eu não conheço a sua história, eu não conheço a sua situação. Porém, Pai amado, Tu és o Deus que contempla o mais íntimo, o mais profundo. Vai arrancando com mãos poderosas todo esse empecilho de embaraço e faça um milagre na vida de cada um, poderoso Deus, para que hoje saiamos daqui, Senhor, como uma nova criatura, se levantando em Tua presença, morrendo o nosso velho eu, para fortificar e fortalecer diante de Ti. Se você crê nessa palavra, glorifique e exalta o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque hoje Deus te toca, porque hoje Deus te renova, porque hoje Deus te impacta na presença dEle. Aladou que a sua rabadá que a sobreredou que a sua rabadá que a sobrebecai. Redou que a sobrerabadá que a sua ladou que a sua rabadá que a sobrebecai. Arão agora é representante. Toda a tribo de Levi agora vai ser encarregada de levar a arca, de preparar tudo no tabernáculo. Mas é interessante uma coisa, porque a Bíblia diz que sempre quando eles iam ao amanhecer começar a preparar a sua marcha, a Bíblia diz que a arca da aliança era em frente ao povo. Então Moisés, ou depois também Josué, quando a arca ela ia começar em frente ao povo, Moisés ou Josué se levantava dizendo: levanta-te, ó Senhor, e vai na nossa frente derrubando todos os inimigos. Então a arca ela ia em frente e eles percorriam todo um dia. E no final do dia, quando eles paravam para montar acampamento, Moisés ou Josué se levantavam no meio do arraial e gritavam: volta ao Senhor e esteja com os milhares dos israelitas. Sabe o que eu entendo com isso? Ao amanhecer, quando eles iam caminhar, eles estavam dizendo: Pai, nós vamos trilhar o nosso caminho, mas nós só vamos se você for na frente, nós só vamos se você for conosco, nós só vamos se você vai nos impedindo de todo empecilho e embaraço. Mas também no fim da noite, quando eles já estavam em segurança, eles sabiam que a presença do Senhor era necessária estar de novo. Então eles diziam: volta ao Senhor. Sabe o que eu lembro? Salmo de número 4, versículo de número 8, que fala: em paz me dormirei, porque eu sei que o Senhor é aquele que me guarda em segurança. Eu quero te dizer, irmão, que o segredo para a tua vida, para trilhar no caminho do Senhor, para trilhar em comunhão, para trilhar em relacionamento, é permitir com que Deus vá na frente verdadeiramente na tua vida. É permitir com que Deus seja o centro do teu coração. É permitir com que Deus seja verdadeiramente aquele que está em prioridade na tua vida. Muitas vezes você tem tido tanto tombo, muitas vezes você tem tido tanta decepção, muitas vezes você tem tido tanta frustração no teu coração, porque você não tem permitido Deus ir na frente. Você não tem mais permitido Deus estar contigo em todo momento. Mas isso é tempo de mudança, irmão. Porque não importa como você entrou, importa como você vai sair hoje. É tempo de permitir que Deus vai na frente. Se levanta de manhã e fala: Senhor, vai comigo, eu quero ir no trabalho, mas eu quero que seja uma bênção para mim. Pai amado, pode ter tribulado lá, mas eu vou estar em paz contigo. Quando volta, não venha para o pecado, peça a presença do Senhor também de novo. Permita com que Deus esteja contigo no teu levantar, no teu deitar, no teu falar, no teu caminhar, no teu dia a dia, no teu cotidiano, porque nada melhor é do que a presença de Deus em nossa vida. O salmista Davi, um pecador, ele falou: não me lances de diante de ti e não retires de mim o teu Espírito Santo, porque ele sabia que sem a presença do Senhor ele era nada. Que sem a presença do Senhor ele não tinha como avançar, ele não tinha como prosseguir. Sem Deus nós somos nada. Do pó nós viemos e para o pó nós voltaremos. Nessa terra nada ficará, nessa terra nada permanecerá.
Mas no final da tua vida, você pode ir com Deus ou ir sem Deus. Para ser mais justo, você pode ir para o céu, como você pode ir para o inferno. Você pode levar o caminho da salvação, como você também pode pegar o caminho da perdição. Por isso hoje é o tempo propício para você tomar uma posição na presença do Senhor e dizer: Senhor, a tua presença é bem-vinda no meu coração. Me perdoa pelos meus erros, me perdoa pelas minhas falhas, me perdoa pelas minhas transgressões e permita eu caminhar contigo. Quantos querem caminhar com o Senhor? Quantos querem ter um relacionamento diário? Então convide Ele na tua vida. Permita hoje Deus entrar no teu coração. Permita hoje Ele se estabelecer como centro da vontade na tua vida. Porque tudo que o Egito ele pode te proporcionar é passageiro. Tudo que o Egito pode proporcionar é momentâneo. Mas o que Deus te proporciona é a longo prazo, irmão. Porque o que Deus te proporciona te traz plenitude na tua vida. Ainda que você está no deserto, o povo não conseguia entender isso. Eles estavam no deserto, mas eles estavam sendo abençoados, irmãos. Deus estava com eles. Era nuvem de dia protegendo do sol. Era coluna de fogo à noite protegendo do frio. Era maná todo dia, eles não passavam fome. Mas eles não sabiam reconhecer. Eles não sabiam enxergar que o Deus estava com eles. E muitas vezes eu tenho se frustrado, porque você já não tem mais enxergado Deus na tua vida. Não tem enxergado mais Deus no teu casamento. Não tem mais enxergado Deus no teu relacionamento. Não tem mais enxergado Deus em nada em ti. Mas hoje eu quero te dizer que é tempo de os teus olhos abrir. Quando Israel estava sendo cercada, aqui está a palavra, cercada dos inimigos de Israel, a Bíblia vai dizer que Eliseu estava com o seu discípulo, e a Bíblia diz que o discípulo ele vai na janela e ele vê aquele povo, grande exército cercando Israel, e ele falou: estamos derrotados, acabou para nós, já não tem mais solução. Mas então o profeta Eliseu, um homem de Deus, que tinha visão celestial, que tinha uma visão diferente, ele chega perto do seu discípulo e ele fala: Deus abre o olho dele. E a Bíblia diz que quando os olhos do menino ele é aberto, ele vai olhar pela janela, e ele já não vê somente um exército de homens se levantando e cercando aquele povo, mas ele vê um exército de anjos protegendo e guardando. Sabe por quê? Porque quando nossa visão ela é fechada, nós não conseguimos enxergar que é um Deus que está conosco. Não é porque você não está vendo o agir dele que ele não está contigo. Não é porque você não tem visto Deus assim mais de cerca que Deus não está trabalhando ao teu favor. Deu de parar de olhar para a tua dificuldade, irmão. Deu de parar de olhar para a tua aflição. Deu de parar de olhar para a tua tribulação. É tempo de focar os olhos no céu, no Deus Todo-Poderoso que tu serve. Porque Ele está te guardando, porque Ele está te livrando, porque Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história. Hoje eu declaro uma palavra para a tua vida: que os teus olhos sejam abertos, para que você enxergue as grandezas do teu Deus. Quantos querem ter os olhos abertos? Senhor, abre o olho dele agora, Pai, no nome de Jesus Cristo. Que ele não veja mais somente o problema, que ele não veja somente mais aflição, que ele não veja somente para nada as coisas ruins, mas que eles possam ver e enxergar o Deus Todo-Poderoso que está guardando e livrando as nossas vidas. Aleluia. Grande é o nome do Senhor, aleluia. Aleluia. É difícil permanecer quando não enxergamos o trabalhar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o maior silêncio de Deus que já existiu na face da terra foi o momento que Deus mais trabalhou em função da humanidade. Houve um período de aproximadamente 400 anos em que a presença de Deus não esteve sobre a terra. Deus não falava para o profeta. Deus não falava mais. Deus já não habitava mais na terra. Mas foi nesse período de silêncio em que Deus estava preparando o seu filho para enviar nessa terra, para morrer na cruz do Calvário por amor a nós, derramando todo o seu sangue na cruz do Calvário, para que hoje nós viemos estar aqui. Foi no maior silêncio de Deus que o maior presente da humanidade foi preparado. Não quer dizer que Deus está calado, que Deus não está contigo. Não quer dizer que Deus está calado, que os seus anjos não estão a teu favor. Mas somente precisa de um momento para que você venha enxergar a grandeza do teu Deus. E eu declaro que é hoje o momento que tu vai enxergar esse Deus poderoso que está em teu favor. O povo chega na terra prometida.
E sempre Deus levantando pessoas para guardar, para livrar, para proteger. Pessoas essas chamadas de juízes. Enquanto os da tribo de Levi continuavam sendo o sacerdócio de Deus, onde cuidavam da arca, onde cuidavam do tabernáculo. Passou um tempo, e um dos últimos sacerdotes, ou melhor dizendo, um dos últimos juízes que estava ali, que era da geração de Samuel, que era o último sumo sacerdote, chamado Eli. Ele teve 2 filhos, chamados Ofni e Finéias. Eli, o sumo sacerdote. Ofni e Finéias, seus filhos, da tribo de Eli, da tribo de Levi. Então são também os sacerdotes do templo. Só porque quando nós olhamos para a história tanto de Eli, como de seus filhos Ofni e Finéias, nós vamos encontrar algumas debilidades, nós vamos encontrar alguns fracassos, que trouxe uma tragédia para Israel. A Bíblia diz que Ofni e Finéias, eles brincavam com a presença do Senhor. Eles não tinham reverência, eles não tinham temor, eles não tinham verdadeiramente uma entrega verdadeira. Eles estavam cumprindo o ofício de sacerdotes, mas eles estavam brincando com Deus. E a Bíblia vai dizer que então os filisteus vão se levantar contra o povo de Israel. Ofni e Finéias, 2 pessoas iníquas, 2 pessoas que não tinham temor alguma, 2 pessoas que estavam num período no templo, no outro período fora, se prostituindo, no outro período fora, brincando com as coisas de Deus, em outro período brincando com as ofertas do Senhor. Então 2 pessoas sem temor nenhum. Eles vão agora ver que o povo está cercando Israel. Eles vão pegar a arca da aliança, e a Bíblia vai dizer que eles vão levar diante do arraial dos israelitas. E a Bíblia diz que há uma grande euforia no meio do arraial dos israelitas. A euforia foi tão grande, mas tão grande, que a Bíblia diz que os filisteus de fora, eles escutavam o temor e falavam: misericórdia, já não dá mais para nós. O Deus de Israel, que levou muita praga para o povo do Egito, está com este povo. Mas de repente o barulho acaba, e a Bíblia diz que vai se levantar um grande líder no meio dos arraial dos filisteus, lá no capítulo 4, versículo 9, dizendo: esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a ser aos hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então a Bíblia diz que eles são animados por esse discurso, e eles vão lutar contra o povo de Israel, e mais de 30.000 homens caíram. Sabe o que eu aprendo com isso? Eles escutaram um barulho, eles viram que havia ouviram que havia uma alegria no meio do povo de Israel, mas a alegria foi passageira, a alegria foi momentânea. Sabe por quê? Porque quem brinca com a presença de Deus, ele pode até aqui fazer um barulhinho, um pouquinho aqui, mas a longo prazo ele não tem relacionamento e comunhão verdadeira com Deus. Uma pessoa que não tem verdadeiramente uma entrega para a presença do Senhor, ele sempre vai fazer algum barulho, mas nunca vai ter nunca vai ser continuamente esse relacionamento e essa comunhão com Deus. E pessoa que não tem um relacionamento diário com Deus, no momento que vai lutar contra os inimigos da sua alma, ele é derrotado. No tempo que ele vai lutar com o inimigo da sua alma, ele não tem força para prevalecer, mas o seu inimigo prevalece contra eles. Mas sabe qual é a maior lição que nós aprendemos com Ofni e Finéias? É que Ofni e Finéias, eles praticavam mal. Eles eram conscientes de que eles estavam equivocados. Eles eram conscientes de que eles estavam errados. Mas mesmo assim eles iam lá e faziam. Mas mesmo assim eles iam lá e praticavam. E ainda pensavam que Deus estava com eles. Sem temor nenhum, eles levam a arca. Eles perdem a guerra. A arca é tomada. Sabe o que nós aprendemos? É que pessoas que praticam iniquidade como eles. O que é iniquidade? A iniquidade é aquela pessoa que pratica o pecado conscientemente, sem temor, sem arrependimento. Sabe que é mal, mas continua praticando. Sabe que está errado, mas não tem temor nenhum. Sabe que é errado, mas não tem perdão, não tem arrependimento no seu coração. Continua praticando. Sabe por que Jesus Cristo, naquele grande dia, muitos chegarão diante de Cristo e vão dizer: mas Senhor, eu preguei no teu nome. Mas Senhor, eu impulsei demônio em teu nome.
Mas Senhor, eu fiz milagres em teu nome. Então Jesus vai olhar para eles e vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Em outras palavras, irmão, todo aquele que tem praticado a iniquidade diariamente, um pecado consciente, sem arrependimento, sem temor, sem reverência, sem nada, naquele dia ele vai ser rejeitado pelo próprio Deus. Mas se hoje, irmão, tu entrou aqui praticando iniquidade, conscientemente adulterando, conscientemente fornicando, conscientemente mentindo, conscientemente destruindo a tua própria vida, hoje eu quero te dizer: é tempo de arrependimento, irmão. Porque toda vez que nos arrependemos, o amor de Deus, ele enche e preenche os nossos corações. O amor de Deus, ele inunda a nossa vida. Porque o próprio Davi, ele foi um pecador, mas ele se prostrou diante da presença do Senhor, e ele falou: purifica-me com hisopo e serei limpo, e lava-me e serei mais branco que a neve. Não importa o tamanho do teu pecado, irmão, importa o tamanho da tua disposição de ser perdoado, limpado e purificado diante da presença do Senhor. Fecha o teu olho, irmão. Fecha o teu olho, porque é momento de você refletir com Deus. É momento de você refletir com o Senhor. Onde tu tens errado? Qual tem sido o pecado que tens praticado, que tem te feito um ofinifinés nessa geração? Que pensa que está tudo bem, que pensa que tudo vai bem, mas a presença de Deus já não está mais contigo, mas o propósito do Senhor já não está mais se cumprindo na tua vida. Eu quero declarar aqui hoje: entra no mais íntimo e profundo do teu coração o arrependimento, entra no mais íntimo e profundo do teu coração a disposição para ser perdoado, a disposição para que o amor de Deus inunde a tua vida, a disposição para que seja tocado por Deus, a disposição para que verdadeiramente tu saia daqui diferente, no nome poderoso de Jesus Cristo. Pai, eu declaro e decreto que nessa noite, poderoso Deus, a tua igreja chamada, a tua igreja remida, Senhor, ela começa a ser mudada na tua presença, porque todos aqueles, Senhor, que adentrar aqui de qualquer forma, Pai, praticando iniquidade, sendo feito, Senhor, finifinés dessa geração, sem temor nenhum, sem reverência alguma, hoje, Senhor, essa circunstância é mudada, porque hoje, Senhor, o perdão alcança a vida deles, e o arrependimento inunda os seus corações, e eles são transformados na tua presença, no nome poderoso de Jesus Cristo. Se você crê nessa palavra, glorifica o Rei dos Reis, glorifica o Senhor dos Senhores, porque nessa noite Deus, Ele vai mudar a tua vida, Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar a tua situação. Aleluia. Aleluia. Glorificado é o nome do Glória a Jesus. Sabe o que é terrível? O terrível é que sempre, no meio de uma geração de ofinifinéias que não tem temor e reverência alguma, vai ter sempre um Eli que olha e não fala nada. A Bíblia vai dizer no versículo que lemos, irmão, que foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada por causa de seu sogro e de seu marido. Irmão, ele não estava fazendo nada. Ele não pecava no templo. Ele não praticava os pecados de seus filhos. Mas a Bíblia está dizendo que o próprio Deus está culpando Eli. Porque Eli, ainda que ele não era culpado diretamente, ele era culpado indiretamente, porque ele via, mas não falava nada. Lá no livro de Romanos capítulo 1, versículo 32, nós vamos ver que fala sobre consentir com os que fazem. E ele estava consentindo com os que faziam. Ele estava consentindo com os seus filhos, que estavam degradando o templo, que estavam difamando a presença do Senhor, que estavam brincando com Deus, mas se fazia de cego, não tomava atitude, não tomava posição. E tem muita gente assim, irmão. Sabe que está errado, sabe de pessoas que estão erradas à sua volta, mas sempre fica consentindo com o pecado alheio, sempre fica consentindo com a situação. E isso tem sido algo perigoso, irmão. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer que quando ele está sentado em uma cadeira e vem um guarda para dar a má notícia de que o povo de Israel foi derrotado, Ofni e Finéias foram mortos e a arca da aliança foi levada, a Bíblia vai dizer que foi tão grande o impacto dele que ele caiu da cadeira e ele quebrou o pescoço. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? No nível espiritual de aplicação para a nossa vida, o pescoço, ele nos une a cabeça. E no nível espiritual, quem é a cabeça da igreja? Jesus Cristo. Nós somos uma geração de Eli,
que tem sido tão acostumado com a situação, tão acostumado com essa rotina de pecado, com essa rotina de mal, com essa rotina de iniquidade, que sem perceber já está se conectando com a cabeça chamada Cristo e já não tem mais relacionamento com o corpo. Mas eu quero te dizer, irmão, que nessa noite Deus já não te chama mais para ser Deus já não te chama mais para ser o Ofni e Finéias, mas Deus te chama para ser perdoado nessa noite e permitir com que a presença de Deus ele vai na tua frente, te guardando, te livrando, te purificando, sabendo que Deus está contigo. E para terminar a mensagem, nós vamos falar sobre o filho que vai nascer no meio de toda essa circunstância mal da iniquidade. Uma das esposas dos filhos de Eli, ela está grávida. Ela tem um filho. E ela tem um filho em tantas dores. E ela vê então essa situação, que a presença de Deus foi levada. E ela vai dar o nome para seu filho de Icabor. Todo judeu, quando ele vai dar um nome para o seu filho, ele sempre dava o nome com um significado profundo. E o significado daquele momento é que ela somente conseguia ver naquele momento. Se foi a glória de Deus, já não há mais esperança para nós, já não há mais forma de mudança. Ela pensou, como a arca de Deus foi levada, já não há mais esperança. A glória de Deus já foi, já não há mais nada para o povo de Israel. Era esse o pensamento dela. Então ela declara que o nome do filho dela vai ser Icabor. Mas aqui eu quero abrir um parênteses para a nossa vida, que muitas vezes acontece desastre conosco, e esse desastre nos traz tanta tristeza, tanta angústia, tanta decepção, que nós só conseguimos olhar para este desastre, somente conseguimos olhar para aquele erro que tomamos, por aquela má decisão que tomamos, por aquela coisa mal que aconteceu na nossa vida, por aquela perda que aconteceu, e focamos naquilo, nos acostumamos e ainda decretamos isso sobre a nossa vida. Mas eu quero te dizer, não decrete sobre a tua vida sobre coisas que aconteceram no teu passado, irmão. Sabe por quê? Eu aprendo uma lição tremenda sobre outro menino que foi dado nome para ele. E esse é Davi, irmão. Porque Davi, quando nasceu, ele tinha tudo para ser um desprezado, porque ele era desprezado na casa de seu pai, porque ele não tinha a mesma característica física dos seus irmãos e do seu próprio pai. Ele era ruivo. Os seus pais, os seus parentes não tinham essa característica. Então, dentro da cultura, dos costumes, a mãe desse menino, quando o filho vai nascer, ela vai saber, esse meu filho vai ser desprezado, porque ele é diferente de todos. Mas ela tem uma atitude diferente, irmão. Porque ainda que o seu filho, ele nasceu com tudo para dar errado, ela vai declarar uma palavra sobre ele, para que dê certo. Porque ela coloca o nome dele Davi. A palavra Davi no original significa amado por Deus, irmãos. Sabe o que ela está fazendo? Ela está decretando uma palavra profética para o filho dela. O meu filho, ele pode ser até desprezado pelo homem. O meu filho, ele pode até ser rejeitado pelos que vivem nessa terra. Mas o meu filho, ele vai ser amado pelo Deus do céu, irmão. E quando nós somos amados pelo Deus do céu, não importa o que o homem da terra nos fale, não importa o que o homem da terra nos julgue, não importa o que o homem da terra faça contra nós. Quando nós somos amados pelo Deus do céu, irmão, então nenhuma adversidade, nenhuma circunstância pode nos julgar, pode nos moldar, mas somente esse Deus todo-poderoso em que vivemos. O que eu quero falar com tudo isso é muito simples. O que eu quero falar, irmão, é que é tempo de você parar de olhar para o teu passado e tudo que deu errado e começar a declarar, irmão, que tu verdadeiramente tem jeito, que a tua situação verdadeiramente tem jeito, que a tua condição verdadeiramente tem jeito. Sabe por quê? Porque para ti é impossível, mas para o teu Deus é possível. Para ti não tem solução, mas para o teu Deus tem solução. Para ti não tem saída, mas para o teu Deus sempre há uma saída. É somente tempo de você decretar, irmãos. Aqui eu fecho sobre mais um homem que nasceu, e o nome dele foi Jabes. Lá no livro de 1 Reis, 1 Crônicas, capítulo de número 4, o versículo de número 9, versículo de número 10, a Bíblia vai dizer: e nasceu Jabes, e ele foi mais ilustre em meio de todos os seus irmãos, mas a sua mãe deu
o nome dele Jabes, porque com dor ela deu à luz. Então o nome dele vai ser Jabes, porque na hora do parto ela teve tanta dor, tanta angústia, tanta dor que ela teve, que então ela dá o nome dele de Jabes. Ele foi nascido com dor, ele foi nascido no meio da dor, mas não foi porque ele foi nascido no meio da dor que ele foi um derrotado quando cresceu. Não é porque ele foi nascido no meio da angústia que ele não teve solução quando cresceu. Porque a Bíblia vai dizer então no versículo de número 10 o segredo de Jabes, irmão, porque ele foi mais ilustre no meio dos seus irmãos. A Bíblia diz: porque Jabes invocou o Senhor. Sabe qual é o segredo para ti nessa noite, irmão? Para que essa situação venha mudar na tua vida, e para que a presença de Deus volte no teu coração, para que a presença de Deus volte na tua vida, é somente tu invocar o nome do Senhor, irmão. Porque quando invocamos o nome dele, irmão, nós somos salvos, nós somos remidos, nós somos purificados, nós somos perdoados, nós somos impulsionados, nós somos colocado em um novo ambiente na presença do Senhor. Se coloque em pé em nome de Jesus. Hoje Deus te chama para permitir que a presença de Deus seja evidente na tua vida. É tempo de voltar a ser como o povo de Israel, que dizia: Senhor, vai na frente, levanta-te em favor nosso. Senhor, volte e esteja conosco. É tempo de você permitir Deus caminhar contigo diariamente, ou melhor dizendo, você começar a caminhar com Deus. Porque o mundo em nossa volta, ele sempre vai ter pratos para nos oferecer. A curto prazo, meu Deus, é muito bom, mas a longo prazo, irmão, nunca vai trazer nada de valor, nada de bom para a nossa vida. Por isso hoje eu te convido a tomar uma decisão. E a decisão é: permita com que a presença de Deus seja evidente no teu coração novamente. Peça perdão para o Senhor de todo o teu pecado, de tudo que cometeste diante da presença do Senhor. Peça com que a presença de Deus venha inundar a tua vida. E permita com que Cristo entre no teu coração. Nessa noite eu preciso fazer um convite. Existe no meio de nós alguém que escutou essa palavra. E enquanto, quem sabe, eu pregava, algo no teu coração falava: eu preciso desse Deus no meu coração. Se você ouvir essa palavra e você quer que Deus venha entrar no teu coração, eu quero te convidar a vir aqui na frente para aceitar Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Porque hoje é o momento que Deus proporciona para que nós possamos ter a presença de Deus na nossa vida, através do seu Filho Jesus Cristo. Se existe alguém que quer ter esse pacto com Deus e permitir que a presença de Deus seja sobre a sua vida, levante a tua mão e eu quero te conhecer. Se não há ninguém, eu vou orar com toda a igreja. Mas se por acaso você mudar de ideia, vem aqui na frente, eu vou estar orando contigo. Fecha os teus olhos. Pai, hoje oramos, poderoso Deus, e declaramos, Pai amado, um novo tempo sobre essa igreja, Pai. É tempo, Senhor, da arca da aliança, da tua presença, Pai, estar continuamente sobre as nossas vidas. Nos perdoa, Pai amado, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões. E que nessa noite, Pai amado, nós possamos caminhar contigo, Senhor. Clamamos, Pai amado, para que possamos ter a sabedoria, para que possamos ter, poderoso Deus, a graça, Pai amado, para caminhar verdadeiramente contigo. Senhor, que cada coração que está aqui, Pai amado, que possa ser aberto para Ti, se arrependendo, Senhor, de todo pecado, se arrependendo, poderoso Deus, de todo empecilho, se arrependendo, poderoso Deus, de todo embaraço. E eu declaro, Senhor, que hoje é um novo tempo em nossa vida. Todo Eli que entrou aqui nessa noite, toda Fini e Finéia, Senhor, que tem brincado contigo, Senhor, que sabe, Pai amado, que está errado, que sabe que está pecando, que sabe que está cometendo os erros na tua presença, mas continua fazendo. Senhor, muda esse coração, muda essa história, muda essa mente, muda, poderoso Deus, essa vida, para que eles venham caminhar verdadeiramente contigo. Eu declaro, Senhor, que chega um tempo em que a tua presença vai estar continuamente sobre a tua igreja, porque necessitamos caminhar contigo, Pai, porque sem Ti, Senhor, não temos a capacidade, sem Ti, Senhor, não temos a condição, sem Ti, poderoso Deus, não tem verdadeiramente a forma de prosseguir. E eu declaro, Pai amado, que hoje é um tempo de mudança, um divisor de água em nossas vidas, que cada um daqueles que aqui adentraram saia daqui diferente no nome poderoso de Jesus Cristo, porque o tempo do acabou. O tempo que a presença de Deus já não estava, já era.
era, é passado, e hoje que tua presença seja bem-vinda em nossa vida verdadeiramente. Que é tempo, poderoso Deus, de entrega, é tempo, poderoso Deus, de permitir você caminhar conosco, é tempo de permitir com que tu esteja no meio de nós, ó Pai amado. No nome de Jesus Cristo eu declaro essa palavra, e se você crer nessa oração, glorifique e exalta o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores.